curso C10 foi muito interessante para o professor, por quê? Porque ele começa lá tentando entender o que é uma questão, um problema de pesquisa, né, uma questão pesquisa, e isso passa a ser um plano de aula dele, que leva a um TCC muito interessante, como os que tiveram, né? Tem um exemplo de uma cursista que trabalhou com química e desenvolveu um TCC ao final, a química na cozinha. Então, como as aulas eram remotas, essa cursista desenvolveu algumas atividades investigativas a partir de utensílios e de materiais que tem na nossa cozinha no dia a dia, como o fermento, a farinha. Ela desenvolveu algumas atividades com os alunos. Plano de carreira também, algumas prefeituras, você consegue evoluir em carreira tendo pós-graduação. Eu acho também que para a aprendizagem também dos alunos é muito importante, muito interessante. Com certeza, uma das melhores experiências que eu tive de trabalho, realmente. O que é o C10? O C10, um apelido carinhoso que a gente escolheu para um curso de especialização em ensino de ciências para professores dos anos finais do ensino fundamental. É um curso voltado especialmente para professores do 6º ao 9º ano. O C10, né, se diferencia em relação aos outros cursos de especialização em ensino de ciências, porque ele tem um viés para colocar o aluno como protagonista, né, dos processos de aprendizagem, né, onde os professores são os mediadores, né, desse processo, né, e aí ele possibilita eles poderem fazer experimentos, fazer atividades práticas em sala de aula, né, tudo isso para vislumbrar os fenômenos naturais e os fenômenos sociais. Então, a interdisciplinaridade já é uma característica da UFABC, né? É uma das bandeiras da UFABC. E aí, quando você tem a possibilidade de trabalhar num curso de especialização, onde você vai trabalhar com formação de professores, e inclusive que para formação de professores de ciências, mas que nem sempre são formados em ciências. Então, tem uma pluralidade, tem um universo bastante interessante de mão de obra para se trabalhar. Então, é isso que também torna o curso um desafio interessante, até para o ponto de vista de coordenação. A pesquisa narrativa é uma modalidade de pesquisa onde o pesquisador ele deve narrar uma experiência de pesquisa que ele realizou, né? No C10, o contexto é voltado para o ensino por investigação, então a metodologia utilizada foi ensino por investigação. E fez muito sentido, porque o professor, que é o investigador, ele pôde, a partir do ensino por investigação, propor uma prática para o seu aluno, e a partir dessa prática, o estudante, né, o aluno desse professor pôde aprender ciências da natureza de uma forma investigativa, que é muito interessante, e o professor, a partir da pesquisa narrativa, ele pôde, além de avaliar, reavaliar, essa aula, né, essa prática, essa metodologia utilizada, ele pôde também descrever com o seu olhar como foi toda essa prática em sala de aula, quais foram os pontos positivos, os negativos. Isso é muito importante porque faz o professor pensar na sua prática. Quando a gente fala numa questão investigativa, nós estamos falando assim em questões problematizadoras. Então, o professor pode conduzir o seu aluno a partir de uma questão, né? Então, por exemplo, né, como
por que a semente germina, né? Quais as condições dessa semente para que ela possa germinar, né? Precisa de nutrientes, não precisa, água, ar, e assim, a partir dessas questões, o aluno vai buscando respostas e sendo agente do seu próprio aprendizado. Foi muito positivo, porque os professores puderam repensar aí as suas práticas pedagógicas, né? Trazer a atividade investigativa para a sala de aula em todo esse processo. Então, o curso Ciência 10, a partir dessa experiência do professor, trabalhando atividade investigativa na sala de aula, trouxe para ele essa bagagem e com certeza ele provavelmente vai levar isso para outras aulas, para outras atividades. O C10 está dividido nesses 3 módulos para auxiliar o professor em toda a sua jornada no curso. Então, o professor ele começa a pensar no TCC já desde o primeiro módulo, né? Onde ele já tem aí questões para ir analisando, né? E ele vai, a partir dessa condução, ele vai tendo, a partir das suas experiências, né? Em cada um desses módulos, ele vai progredindo. O desenho do curso C10 foi pensado para ser de forma linear. Então, o aluno ele consegue desenvolver ali as atividades, todo o percurso dele, para que ao final ele consiga ter ali o material final, que seria o trabalho de conclusão de curso. Então, os módulos estão interligados, né, um com o outro, e aí ele vai desenvolvendo as atividades, as leituras, e vai melhorando o material que ele mesmo produz a partir das reflexões e da própria prática do cursista. A gestão do curso teve uma coordenação com um representante discente, um representante docente, a coordenadora, que sou eu, e o vice-coordenador, o professor Daniel. E além dessa coordenação que tomavam as decisões principais do curso, teve também uma equipe de professores de disciplinas, professores orientadores, tutores. Tivemos também apoio de um designer instrucional, uma assessora pedagógica que exerceu 2 papéis ao mesmo tempo que ela foi assessora pedagógica, foi coordenadora de tutores, e tivemos o secretário do curso. O curso C10 teve uma tríade gestora, né, em âmbitos administrativos do curso. Então, o curso foi uma iniciativa, é uma iniciativa da CAPES, dentro da no âmbito do MEC, uma iniciativa da CAPES, na UFABC, o curso foi gerido dentro de 2 órgãos, o NETEL, que é o Núcleo de Tecnologias e Línguas, e a PROPG, que é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. O NETEL cuidou relacionada às tecnologias, ao Moodle, e a PROPG cuidou da parte acadêmica, certificação de alunos, histórico, matrículas. Além da CAPES, da UFABC, via NETEL e PROPG, nós tivemos também uma fundação de apoio, que foi a Fundep, que geriu toda a parte relacionada à verba do projeto. Bom, o resultado final do C10 na UFABC foi muito positivo, porque ele possibilitou dar formação, né, para professores da rede pública,
no entorno aqui do ABC, né, especialmente nos polos também do litoral, portanto são polos próximos, né, então foi muito importante para o aprendizado desses professores cursistas para poderem levar o ensino de ciências para a sala de aula, né, e poder tornar os alunos protagonistas no seu aprendizado na área de ciências. Só de lembrar já emociona, mas assim, a gente tinha uma equipe muito interligada. E no início do curso a gente teve uma etapa que era a seleção de professores, de tutores, até mesmo a pré-seleção dos alunos. E a gente dependia de... Nós tínhamos um prazo e uma equipe bastante pequena para trabalhar. E o que me emociona é que assim, era a sensação de saber que não estava sozinho. No momento em que você mandava um e-mail por volta de 3 horas da manhã, que você conseguia concluir um trabalho, e aí você falava assim, pô, vou mandar amanhã cedo, a coordenadora recebe, a professora Miriam recebe. 1 minuto depois ela respondia de volta e falava assim, eu também estou acordada, também estou fazendo. Então isso para mim era muito emocionante, porque você sabe que não está sozinho, você sabe que está num time que está com o mesmo objetivo. E aí assim, a gente teve outras N oportunidades de ter momentos emocionantes. E emoções, às vezes fortes emoções. Você prepara uma aula para um sábado e você tem uns minutos antes em que a gente fala assim, ó, ensaiamos tudo, deu tudo errado nos ensaios, mas chegou a hora. E aí chegava na hora, dava tudo certo. Quando terminava, a gente fazia uma reunião para comemorar como é que tinha conseguido fazer dar certo. Então essas são as partes interessantes e emocionantes do curso. Quando me convidaram, eu procurei saber do que se tratava. E quando eu descobri que era um curso voltado para a prática do professor, isso me comprou, sabe? Isso me fez acreditar no curso, porque eu acredito que a partir da valorização da experiência, a gente consegue fazer algo diferente, né? O professor que está na escola, que está atuando na sala de aula, ele tem uma experiência que não está nos livros. E quando a gente valoriza essa experiência, é algo muito importante. Além da valorização da experiência, a proposta do C10 é trabalhar com a pesquisa narrativa. Então, isso para mim foi fundamental para que eu acreditasse no potencial do curso e percebesse que o professor pode contar, ele pode narrar a sua história, narrar a sua experiência e não somente relatá-la, narrá-la, ele pode também teorizá-la. Foi o que aconteceu no C10. Os professores, a partir da experiência deles, eles desenvolveram um trabalho final de conclusão de curso com base na pesquisa narrativa e ressignificaram as suas experiências a partir da teoria que foi estudada durante o curso. Bastante orgulho de ter concluído, de ter um título como especialista, né, de ensino de ciências dos anos finais, que é onde eu atuo. Então eu fico muito orgulhoso, sim, de mim e de todos que conseguiram concluir.